antes semeiam ao seu redor o bem que podem. Ali, reveses da sorte transformando lares felizes em hospital de dores físicas e angústias morais. Além, o martírio ignorado de almas caritativas, bondosas e pias, que a injustiça dos homens sacrifica e a conveniência social condena a mais absoluto mutismo. Por toda parte o sofrimento campeia por diferentes formas, escolhendo de preferência os simples, os inocentes, aqueles que a nossos olhos se revelam justos e bons. É o cumprimento da lei e a eliminação do pecado pela dor. O criminoso do passado consegue assim, pela paciência com que cumpre a sua provação, transformar a sua alma de treva em alma de luz, para louvor e honra de Deus. Bendigamos, pois, o sofrimento, ele enobrece a nossa alma e nos aproxima do ideal que temos em mira alcançar um dia. Sofrimento. O homem que se revolta contra o sofrimento, que clama constantemente contra a injustiça do destino, é aquele em que predominam sempre os instintos materiais da natureza física, aquele que em sua vida não tem aceitado jamais a menor reforma das imperfeições do seu caráter. Tal criatura odeia o sofrimento e os erros da sua vontade o impelem a lançar mão de todos os meios para os suprimir. No entanto, aqui chegaria o homem se o sofrimento não o detivesse em seus desregrados caminhos. Toda a orientação da nossa vida deve ser dirigida para o engrandecimento espiritual, e a alta espiritualidade se alcança pela aceitação voluntária da cruz das nossas provações. Não nos enganemos, a vida fácil cava diante do homem verdadeiros abismos de perdição para o espírito. E de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Mateus 16:26, eu choro, dizia Teresa de Jesus, pensando no tempo em que vivi sem chorar. O sofrimento transforma o homem em verdadeira potência espiritual, educando-o, protegendo-o, ensinando-o, animando-o, purificando-o, desmaterializando-o, elevando-o, engrandecendo-o. Crença superior. Para que uma crença seja forte, viva e elevada, é preciso que ela seja inspirada na fonte inspiradora dos primeiros cristãos, fonte de sabedoria, justiça e misericórdia. É a essa fonte que os sedentos espirituais se devem chegar para saciar a sua ânsia de saber. Os orgulhosos, os vaidosos, confiantes em seu próprio saber e inteligência, conhecerão aquilo que a ciência medíocre deste mundo lhes possa fazer conhecer, à custa do seu insano labor físico e mental. Mas não irão além, porque não buscam no plano invisível a orientação que só lhes podem dar os verdadeiros sábios. Os mestres do nosso mundo frequentes vezes se encontram na condição de Nicodemos em face a Jesus, de cujos lábios ouviu, tu és mestre em Israel e não sabes isto. João 13:10. Do alto é que baixam os ensinamentos divinos tornando compreensíveis às criaturas humanas as verdades eternas, que são o fundamento da verdadeira fé. Espiritismo é a doutrina reveladora da verdadeira ciência, porque ensina o homem a conhecer a natureza da sua alma, a razão da sua existência e qual o seu destino. Tendo por missão difundir os ensinamentos de Jesus, Espiritismo emancipa o espírito humano das peias da superstição e ignorância, fazendo luz sobre aquilo que a ciência, pelo seu orgulho, não pode descobrir e as religiões não procuram esclarecer, porque preferem a sombra do mistério à luz da revelação. Espiritismo progride rapidamente, outra não é a razão, senão esta, ele é a doutrina dos espíritos, que diretamente a transmitem ao homem para que ele possa afirmar as suas crenças na imortalidade da alma, pelas provas de sobrevivência que lhes trazem aqueles que, afastados da vida terrena pelo fenômeno da morte, vivem todavia tanto mais do que nós. Doce conforto. A comunhão com o invisível fortifica a nossa fé, dilatando-lhe os horizontes e reduzindo a proporções razoáveis as aspirações terrenas. O apego exagerado que temos pelas coisas fúteis da terra vai diminuindo, enquanto o interesse pelos bens indestrutíveis do espírito cresce,
pelo fato de tornar-se mais nítida e profunda a compreensão da vida além do túmulo. A fé com essa base segura, eleva os nossos pensamentos, assegurando-nos o triunfo da justiça, impulsionando os nossos espíritos para a regeneração, pela influência salvadora dos seres sublimes do espaço, severos censores da virtude e boas obras. A comunhão com as entidades honestas do plano invisível inspira sentimentos nobres e dignos, tornando-se uma verdadeira delícia, um encanto para as nossas almas, o receber os seus prudentes conselhos, as suas sábias advertências. Esse é o verdadeiro culto da felicidade, que nos prepara a fechar o coração às coisas impuras, abrindo aos eflúvios santos dos sentimentos cristãos. Penetremos no domínio da verdadeira espiritualidade pela comunhão frequente com os nossos instrutores, e aprenderemos a nos aproximar de Jesus. Remover montanhas. Se a fé consistisse apenas em certas práticas de culto exterior, pregações, rezas, assistência constante a práticas religiosas, muita gente seria capaz de transpor montanhas. Mas não é isso que se observa. Ao passo que aumenta esse pretenso fervor religioso, diminui a intensidade da fé. Aquelas mesmas pessoas, que tão cumpridoras se mostram de tais observâncias externas, têm o vácuo na alma vazia da chama da fé. Não é raro vermos circunspectos cavalheiros que obstinadamente cumprem todas essas inúteis práticas religiosas, não esquecendo nem sequer o hábito de se descobrirem em frente às portas fechadas dos templos, procurarem religião, que não é a sua, o alívio para os seus males interiores, onde não pode penetrar o consolo daquela fé convencional que o mundo vê. Damas, praticantes do que lhes ordena a disciplina das suas igrejas, que consagram horas certas no dia à repetição das orações sistemáticas a que são obrigadas, que fazem jejuns e dão esmolas às portas dos templos, guardando preceitos materiais a que subordinam até a alimentação do seu corpo, persignando-se e rezando a passar pelas igrejas, demonstrando ostensivamente aos olhos dos outros a religiosidade das suas almas. Vemos nas horas de tormento, das dores dilacerantes, em face da prova, procurarem fora das suas crenças algo de superior que ilumine e console. A fé esclarecida aumenta o cabedal das nossas energias. Deus é espírito. É o nosso espírito que o deve procurar nos eflúvios da prece. São as nossas almas que devem orar e não somente os nossos lábios, a repetirem maquinalmente palavras que o coração não dita. Não necessitamos guardar de memória fórmulas de orações que, pela força do hábito, perdem de valor, porque não produzem já impressão em nossos espíritos. Aprendamos a conhecer a Deus como nosso Criador e Pai amantíssimo e vejamos na prece o meio que Ele próprio nos oferece para entrarmos em comunicação com a sua infinita bondade. Seja a nossa fé consciente, sincera e verdadeira. Fé que nos aproxime de Deus e nos torne mais dedicados aos nossos semelhantes. Fé que nos eleve, fazendo vibrar de amor as nossas almas, de inspirações altruístas, que desenvolva as nossas faculdades, nos proporcione a serenidade de espírito nas grandes provas e nos prepare para esperarmos confiantes o futuro. Enfim, fé que ilumine a nossa marcha, da terra para o infinito. Esta, sim, é a fé que pode remover montanhas. Justiça e misericórdia. Olhando em torno de nós, apreciando o mundo em que vivemos, tão cheio de sofrimentos insondáveis e, conjuntamente, tão farto de alegrias insensatas, pergunta o homem a si mesmo, por que razão Deus, o Criador Todo-Poderoso, formou este planeta de tanta beleza material e ao mesmo tempo fez dele a pátria das angústias morais, das dores físicas, o teatro dos prazeres impuros. Como compreender a justiça divina através desse contraste permanente do prazer e da dor, da opulência e da miséria, do crime e da virtude, todos atuando sobre a humanidade, filha desse mesmo Deus que permite as desigualdades que presenciamos neste mundo?
Achar a razão de ser destas anomalias aparentes constitui interesse de suprema importância para o homem. A doutrina da pluralidade das existências, somente ela, resolve satisfatoriamente este problema. Tal é o grande papel do Espiritismo, a sua missão, resolver, esclarecer aquilo que a ignorância do homem se apresenta como um mistério indecifrável. A preexistência das almas explica a diversidade de condições das criaturas humanas na Terra. O nosso mundo é a penitenciária temporária dos nossos espíritos. Todos quantos aqui delinquimos em passadas existências terrenas, voltamos a expiar tais faltas, tais erros, renunciando ao mal, e dando solene testemunho do bem. A justiça soberana de Deus não pode deixar impune pecados de seres livres e responsáveis. A sua misericórdia é infinita e se opõe ao castigo eterno em que, infelizmente, muitos homens ainda erradamente creem. Tal doutrina, sobre o ser bárbara, é repulsiva. A legítima aplicação da divina justiça expressa na lei das reparações, lei que em sua execução encaminha os espíritos aos seus altos destinos. Hoje, como ontem, vivem na Terra criaturas ainda embebidas nas preocupações da vida material, espíritos engolfados em prazeres impuros, indivíduos que descem até o crime, como também vivem aqui espíritos em prova, criminosos que aceitaram o sofrimento como reabilitação, seres em via de regeneração, lavando na prática do bem a culpa do mal outrora praticado. Isto nos ensina a revelação espírita, desvendando aos nossos olhos a obra do progresso, obediente à marcha evolutiva do universo. Só o conhecimento da lei das reencarnações do espírito explica cabalmente esses contrastes flagrantes em nosso mundo. Educação mental. Eduquemos a nossa mente. A evolução dos nossos espíritos caminha a par com a natureza dos nossos pensamentos, como estes irmanam com os nossos sentimentos. O raciocínio de uma mente sã é sensato, calmo e lógico. As convicções que dele resultam são justas e acertadas. Eduquemos a nossa mente. A constante elevação do pensamento é um fator de alta importância na vida do homem. É por meio dela que entramos em comunicação com os espíritos instrutores, altas entidades do espaço, que auxiliam a rigorosa disciplina que cada um de nós precisa exercer consigo próprio. O homem que se diz espírita e não se habitua a manter o seu pensamento livre da corrupção deste mundo material, desmentirá infalivelmente pelos seus atos e até pela sua linguagem, a fé que os seus lábios apregoam. Eduquemos a nossa mente. Habilitemo-la a pensar bem. Os maus pensamentos são obstáculos tremendos à conquista da perfeição que muito justamente devemos todos almejar alcançar o mais cedo possível. A mente alimentada por pensamentos nobres e altruístas faz entrever ao homem o destino e lhe facilita os meios de o atingir. Ponhamos de parte os pensamentos banais e rejeitemos absolutamente os pensamentos injustos, egoísticos e malfazejos. Ocupemos a nossa mente no exercício de planos que tenham por alvo a justiça, e a caridade por modelo. As vibrações do nosso pensamento, assim orientado, contribuirão eficazmente para o progresso dos nossos espíritos. Eduquemos a nossa mente. Consequências. Nunca é demais repetir que o escopo do Espiritismo é colocar o homem na altura dos seus grandes deveres, refundindo a sua educação pública e particular pela revelação dos fins imortais da sua vida como espírito. Faz-se mister em nosso mundo uma imediata modificação de costumes, o que só é possível conseguir pela purificação do caráter. Os espíritos reveladores sentem estas causas e procuram deter a desmoralização que avassala o nosso planeta, chamando a atenção dos seus habitantes para as consequências que infalivelmente surgirão dessa decomposição moral, pelo efeito da lei das responsabilidades que exige o cumprimento de uma outra lei não menos austera, a lei das reparações. Espiritismo difunde em torno de si a luz dessas verdades eternas e profundas. Não pode haver progresso real sem o conhecimento dessas leis que esclarecem os princípios religiosos,
oferecendo ao homem uma concepção da vida em harmonia com a justiça, a misericórdia e a sabedoria do Criador. Enquanto a criatura humana estiver afastada desses conhecimentos, sucumbirá nas lutas travadas na arena terrena porque o seu espírito não estará preparado para vencer. A cobiça do mundo e as paixões absorventes anularão qualquer esforço do espírito que, não aparelhado, de tais inimigos procurar escapar. Espiritismo, sabedoria e religião, se mostra ao mundo como a luz esplendente que revela as leis de Deus, e, pelo seu conhecimento, a solução de todos os problemas que preocupam a ciência e mantém a ignorância da fé. Graças ao seu rápido progresso, as teorias materialistas recuam, mostrando a sua falência. Igual sorte está reservada às afirmativas dogmáticas, facilmente contestadas pelos que prestam atenção a esses estudos. Um manancial de força e vida é a obra regeneradora do Espiritismo, revelando ao homem a sobrevivência do ser e a sua evolução pelos múltiplos renascimentos. Divulgamos, pois, os ensinamentos kardecistas, que são os verdadeiros ensinos espíritas, os quais todo homem deve conhecer para a segurança e o bem-estar do seu próprio espírito. Médiuns. Guardemo-nos do emprego das nossas faculdades para satisfazer a curiosidade frívola dos que não creem, a fim de que não nos falte a colaboração poderosa do alto. O socorro dos nossos protetores do além, renova as nossas forças, desenvolvendo cada vez mais as nossas faculdades mediúnicas, quando um interesse de ordem superior, nobre, elevado, inspira o nosso apelo à sua caridade. Os médiuns são os instrumentos de que se serviam os espíritos para se manifestarem aos homens. Nada mais somos. Atribuir-nos qualquer mérito, poder ou força, que nos seja lícito manejar sem escrúpulo, a qualquer tempo, é contribuir para a má compreensão dos ensinos espíritas. A tarefa dos médiuns é segundo as suas aptidões, se prestarem de boa vontade à execução dos planos que os dirigentes do espaço organizam em benefício de todos os seres da Terra, ou do espaço, coletiva ou individualmente, segundo o critério dos próprios instrutores invisíveis e não ao contento de cada indivíduo em particular. Espiritismo tem um fim superior, orientar a humanidade para os seus gloriosos destinos. Este é o alvo supremo da caridade, pedra angular da nossa doutrina. Os médiuns, fatores principais na terra do desenvolvimento e propagação dos ideais espíritas, não devem desperdiçar o seu precioso tempo em satisfazer os desejos banais daqueles que desconhecem os fins elevados da doutrina espírita, mesmo porque as respostas que possam obter nesse terreno não podem merecer confiança porque partem ordinariamente de espíritos frívolos, sempre prontos a se miscuírem nas causas materiais e nos interesses subalternos da humanidade. Médiuns, irmãos amigos, a verdade é de Deus. Ele é quem a revela aos homens quando, e como entende na sua sabedoria onipotente, e ninguém lhe pode interromper a marcha evolutiva. Viana de Carvalho. Nobre espírito este, que em 13 de outubro de 1926, se desprendeu da matéria, para ascender à vida espiritual. Coração generoso, trabalhador incansável pela vitória dos ideais espíritas. Viana de Carvalho era um estímulo para os companheiros, cujos corações pulsavam de entusiasmo ao ouvir a sua palavra vibrante e ardorosa, sempre guiada por uma inspiração feliz. Distanciado das individualidades medíocres pela cultura moral, profissional e filosófica, de todos se aproximava pela generosidade do seu coração e pela simplicidade da sua fé. Grande companheiro. Bela alma. Penosa lhe foi esta existência terrena, na qual soube vencer com denodado esforço todas as tendências para o mal. Desprendendo-se agora da forma carnal, o seu fulgurante espírito canta o hino da vida infinita, liberto da pressão torturante das exigências da matéria. Para nós, espíritas, a vida eterna é uma certeza inabalável. Cada amigo que desaparece da terra não nos deixa para sempre,
É uma alma querida que nos espera no mundo dos espíritos, para nos receber com alegria quando chegar a nossa hora de partida. Por isso não nos entregamos a uma saudade sem consolo. Viana de Carvalho, na plenitude das suas faculdades aumentadas, continuará a sua cooperação conosco, mais vigoroso, mais consagrado que durante a vida terrena. Que o seu espírito mais e mais se eleve e que os grandes luminares do espaço iluminem a sua marcha ascensional na eterna vida. Justiça ao mérito. Entre as homenagens prestadas ao Major Dr. Viana de Carvalho, quer pelos seus amigos e irmãos na crença, quer por aqueles que lhe conheciam o valor, mas não abraçavam a mesma fé, figuram algumas linhas escritas pelo Sr. Luiz da Camara Cascudo na imprensa, de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Recordando a amabilidade do nosso caríssimo confrade, os traços da sua expressiva fisionomia, seu olhar limpo, denunciante de uma consciência clara, o articulista faz justiça à sinceridade do nosso irmão desencarnado, salientando a imperturbável obstinação da sua fé. E diz verdade, Viana de Carvalho era de uma fé inabalável. O que o articulista não compreendeu, foi aquele sorriso que lhe adelgaçava os lábios quando o argumento feria fundo na sua expressão. Aquele sorriso, muito nosso conhecido, era um sorriso caridoso, de piedade por aqueles que ainda não podiam compreender as bases da sua fé. Viana de Carvalho era um bom. E o prezado Sr. Cascudo engana-se quando supõe nolente sem guia e sem médium, embaraçado, talvez. Viana de Carvalho já não precisa de médium para ver e ouvir as coisas que o cercam. Ele tem agora prova real daquilo que na terra candidamente aceitava, na expressão do Sr. Cascudo. Ele está efetivamente com seu guia e protetor, bem como os amigos desencarnados antes da sua partida deste mundo. Espiritismo é verdade. Viana de Carvalho é feliz. Foi um bravo, um batalhador incansável nas fileiras espíritas. Era uma alma cândida, sim, pela sua pureza, pela sua bondade e pela sua submissão à vontade divina, mas era também uma inteligência potente, ornamentada por uma instrução pouco vulgar, em ciências, letras e artes, de que era apaixonado cultor. Como homem fino e educado, porém, sabia habitar seu meio. Hoje, no espaço, ele goza, temos disto absoluta certeza, o prêmio dos seus esforços, a recompensa da sua fé inabalável e justa, a consciência do dever cumprido. Em presença da morte. Qual deve ser a nossa atitude em presença da morte? Com que espírito nos devemos manter em face do cadáver que, poucas horas mais, baixará à sepultura? Para os materialistas, estar em presença da morte é estar perante o nada, o enterro é o fim. O espírita, porém, pensa de maneira totalmente diversa. A morte é desprendimento do espírito, do corpo carnal, para entrar definitivamente em uma outra vida, a vida propriamente espiritual. E, sabemos, essa transição não se faz sem alguma perturbação em certas criaturas, e, noutras, aquelas que não estão preparadas para essa transformação porque todos temos de passar, sem grande sofrimento, verdadeira tortura moral. A atitude cristã em presença de um morto é de prece. Prece pelo seu espírito ali presente e perturbado pela incompreensão do seu estado real de ser desencarnado. As cenas desesperadoras de prantos, gritos, desconsolo, afligem sobremaneira o espírito recém-desencarnado, causando-lhe tortura inexprimível, por não poder aliviar os sofrimentos dos seus amados, cuja causa não pode naquele instante compreender. Igualmente lhe causam dolorosa impressão a indiferença dos presentes à situação em que se encontra, para ele enigmática. Falar assuntos triviais, rir, fazer ruído na câmara mortuária, tudo isso choca o espírito, ainda não senhor do seu novo estado. Por conseguinte, devemos manter, quanto possível, um ambiente calmo em presença de um cadáver, não em respeito à matéria inerme que temos diante de nós,
mas por um sentimento de caridade ao Espírito que a animou e que nos olha com o olhar angustiado, sem compreender a razão do nosso pranto, se choramos, nem o motivo do nosso riso, se timbramos em aparentar uma alegria ou indiferença, que estamos muitas vezes longe de sentir. Não precisamos orar em voz alta, nem armar uma cena religiosa, qual um cerimonial de enterro, que aterroriza o espírito. Mas abstenhamos-nos das atitudes indiferentes e pouco respeitosas em face da morte, bem como das crises lancinantes de uma dor sem consolo. Sabendo que o espírito que deixou aquele corpo morto está presente, ao pé da matéria que lhe pertenceu, busquemos mentalmente o tranquilizar com o eflúvio de um pensamento amoroso, no qual transpire a fé na imortalidade da alma. A mim é doloroso assistir enterros, porque muito me aflige a angústia em que vejo o espírito em redor do seu corpo, sem compreender o que lhe sucede, ou vagando por entre os circunstantes que, por não o verem, não lhe prestam a menor atenção, enquanto que todos os olhares convergem para o cadáver, as coroas, as flores, a essa, os círios, a família consternada, as pessoas que entram. Para ele, o protagonista daquela tragédia, nenhum olhar, nenhum carinho. É uma situação horrível. Quanto melhor será que o nosso pensamento imita vibrações de simpatia por aquele que nasce naquela hora para uma nova vida, auxiliando-o a desembaraçar-se dos fluidos que o perturbam, mostrando-nos calmos, silenciosos, compenetrados da grandiosidade do fenômeno que temos sob as nossas vistas. A morte é sublime. Veneremo-la. Examinai. A maioria numérica não prova a verdade de uma crença. O número dos enganados pode ser muitíssimo maior do que o daqueles que conhecem a verdade. Por maior que seja o séquito da mentira, ela será sempre uma mentira, porque o erro não se pode converter em verdade. Os errados, sim, é que se podem converter à verdade, mas o erro, a mentira serão sempre e unicamente erro e mentira. De nada lhes vale a audácia dos que os aceitam e propagá-los. Eles serão sempre o que de fato são, não podendo adquirir virtude que não possuem. A maioria numérica em favor do erro consiste em que pequeno número de criaturas se dá ao trabalho de analisar aquilo que aceito por fé. A oposição que os seus adversários fazem ao espiritismo denuncia a ignorância intransigente do pior cego, que é aquele que não quer ver. Recusando examinar nossas doutrinas, rejeitam a sua inspiração divina, sem estarem preparados para legitimar essa recusa. É que a superstição, o fanatismo, armas de que lançam mão os poderes das trevas, os prendem nas cadeias da ignorância, para que não sejam esclarecidos, à luz da inteligência e da razão, aqueles pontos em que a sua crença falha. Tal sistema é mau. Ele produz fanáticos, intransigentes, sectaristas, mas não pode produzir verdadeiros cristãos. A religião de Jesus não visa a escravidão da inteligência, mas o seu maior esclarecimento. Não constrange a razão do homem, mas lhe concede todo o livre raciocínio. Deve o homem examinar a religião que se lhe oferece em nome de Jesus, com o fito de encontrar a verdade cristã, pregada pelo Divino Mestre, exigindo dele os frutos próprios do seu caráter divino, e não se deixar levar inconscientemente por teorias em flagrante contradição com o ensino de Jesus. Escala infinita. A vida na Terra, com os seus atributos de sofrimento e luta, tem sua razão de ser. Grande parte do nosso progresso se faz à custa de sofrimentos físicos e morais, os quais têm o poder de cauterizar, destruir, arrancar, exterminar os sentimentos maus, purificando-nos à custa de lágrimas e gemidos. O antídoto do mal é a dor. E na escola da vida terrena que se apuram as nossas faculdades morais, resultando do seu desenvolvimento, sempre progressivo, o adiantamento dos nossos espíritos. A Terra é o campo de ação onde se exercitam as nossas forças para a conquista da virtude que procuramos adquirir, aprendendo a rejeitar o que é contrário aos ensinos do Divino Mestre.
Mas o nosso progresso não se completa neste minúsculo planeta. As provações sofridas no nosso mundo suerguem as nossas almas, fortificando-lhes as resoluções de seguirem e praticarem o bem, e as preparam para prosseguirem em outros mundos a marcha ascensional para o fim grandioso ao que Deus as destina. A parte do progresso que só pode ser realizada em contato íntimo com a matéria, os nossos espíritos a realizam nela encarnados, para em seguida continuarem a desenvolver em mundos correspondentes ao seu grau de adiantamento, porquanto Deus criou perfeita relação entre os inúmeros mundos e seus habitantes. Nas moradas adiantadas, o nosso progresso se realiza por entre alegrias e felicidades sempre crescentes, adquirindo nosso espírito cada vez mais um pouco da intensa luz do universo, conforme a podemos gradualmente suportar. E assim, numa escala infinita, eternamente ascendente, sem jamais alcançar o absoluto, porque absoluto só Deus, vão os nossos espíritos se elevando, atraídos pela força ultrapotente do amor divino, Jesus, o Filho de Deus. Nova encarnação. Hora solene para o espírito aquela em que tem de tomar a resolução de voltar a viver em um corpo de carne, no planeta que habitamos. A escolha do meio onde renascer, a nação, raça ou cor, a família, as condições sociais de fortuna ou pobreza, todo esse conjunto de circunstâncias dificultam sobremaneira a decisão a tomar. Ele tem a liberdade de escolha, porquanto está em jogo o seu principal interesse, o seu próprio destino. O espírito procede a um exame retrospectivo de todos os seus atos, apura rigorosamente cada ação praticada, cada desejo, embora não satisfeito, cada pensamento puro, ou iníquo. Auxiliado nessa penosa tarefa pelas luzes do seu guia e protetor, ele compreende a necessidade de realizar uma obra de regeneração e reparação para desobstruir o caminho da sua felicidade obstruído pelos seus erros do passado. Descortina em traços gerais a existência que lhe é necessária viver em sua nova encarnação, todas as lutas, todos os obstáculos a vencer, todas as provas a suportar para sua reabilitação. O espírito tem, mais do que nunca, o seu futuro nas próprias mãos, nesse momento solene. E essa visão do futuro é formidável. Ele sente a necessidade de se submeter a esse regresso à vida terrestre e não pode pensar nele sem uma sensação de vertigem. E no mundo invisível que se compreende bem o valor de cada instante na vida terrena. Fomos criados pelo amor e para o amor. Enquanto não soubermos pelo amor viver, estaremos sujeitos a sucessivas reencarnações dolorosas neste mundo de provas até que o nosso espírito se eleve à altura desse sentimento que só medra nos corações purificados. Curar pela fé. Podemos nós afastar espíritos malignos, que afligem nossos irmãos para que deixem em paz as suas vítimas. Sim. Temos em nós, então, virtude bastante para impor a nossa vontade ao infeliz obsessor e obter dele passiva obediência. Não. Ouçamos a palavra de Lucas, o evangelista em seu capítulo X17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus havia designado 70 homens, mandando-os de 2 em 2 a todas as cidades, onde ele iria depois em pessoa, ordenando-lhes que curassem os enfermos que por lá houvessem, anunciando o reino de Deus. Foi, pois em obediência à palavra do seu mestre que aqueles homens partiram a curar doentes e pregar o reino de Deus. E voltaram cheios de contentamento, como nolo revela o versículo 17 do capítulo X, que acabamos de transcrever. Esta é a passagem do Novo Testamento verdadeiramente espírita, a cura pela fé. Recebemos nós o mandamento do Senhor para igual missão? Cumpramo-lo sem hesitar. Jesus será conosco e obrará segundo a nossa fé. Peregrinando, como nós, pela face da terra há uma grande multidão de criaturas humanas, sofrendo torturas, que nem sequer podemos avaliar, influenciados por espíritos sem luz. É do nosso dever correr em seu socorro,
suavizar-lhes as penas e, em nome do Divino Mestre, afastar o espírito obsessor que os persegue. Não temos ainda a elevação de espírito em que a caridade culmina, aureolada pelo esplendor da fé. Roguemos o auxílio daqueles espíritos que na terra deram o exemplo edificante de uma confiança inabalável no poder de Jesus, e faremos as mesmas obras que eles fizeram e maiores ainda. Esta é a verdade prática do Espiritismo puro, o exercício da caridade, sob o estandarte da fé em Cristo, o Senhor. Sabedoria. O verdadeiro espírito é aquele que não apela para o artifício, para o parecer. Nada mais justo, nada mais nobre do que o sentimento do dever, o zelo pela pureza do exemplo no seio da nossa doutrina. Devemos nós todos, espíritas, esforçarmos-nos por praticar todas as virtudes evangélicas que o Espiritismo nos lembra todos os dias pela voz dos mensageiros celestes, virtudes que edificam o nosso caráter e enriquecem o patrimônio do nosso espírito. Todos os crentes espíritas estão de acordo em que assim devemos proceder, obedecendo ao preceito do Divino Mestre, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras possam crer que sois meus discípulos. Não devemos esquecer, porém, que Jesus, ensinando-nos o dever de brilharmos como luzes, a nenhum instituiu por fiscal ou julgador de seus irmãos. Ele o disse: a ninguém julgueis. Erramos quando nos fazemos juízes dos atos dos nossos irmãos. Não revelamos sabedoria. Conhecemos nós o seu interior. Sabemos, por acaso, os motivos que o levaram a proceder desta ou daquela forma, em tal ou qual circunstância. Cada um de nós deve procurar conhecer o seu próprio valor. Para isso basta consultar o homem interior, a consciência. Ela nos mostrará que o rigor dos nossos juízos contra o nosso irmão, a falta de caridade da nossa intransigência, a precipitação dos nossos conceitos são elementos desfavoráveis ao nosso progresso. Em julgarmos aos nossos irmãos, erramos. Tomemos cuidado que esse erro não usurpe o lugar da sabedoria. Restauração. O Espiritismo efetuou mudanças notáveis nos hábitos e gostos da criatura humana. A influência das verdades divinas revoluciona os corações ativos e egoístas, fazendo-os sentir a depravação dos seus sentimentos, mostrando-lhes ao vivo o quadro negro e revoltante da sua alma, mergulhada no lodaçal dos sentimentos inferiores, que são os prazeres do mundo. As influências suaves e edificantes da doutrina espírita têm o poder de encaminhar esses transviados do caminho da luz, guiando as suas aspirações a um ideal nobre e alevantado. O Espiritismo é o libertador das almas cativas. Ele recebeu de Jesus a missão de curar e salvar os homens, guiando-os da treva para a luz, propagando e explicando a doutrina que o Divino Mestre nos legou. E, como Jesus, o Espiritismo faz novas todas as coisas. Daí o completo contraste entre o homem velho, incrédulo, desconhecedor dos privilégios da alma, e o homem novo, esclarecido pela luz das verdades espíritas. O primeiro, arruinado, envelhecido, preso às conveniências e prejuízos do mundo, escravo das suas próprias paixões, sem esperança, sem luz, sem fé. O segundo, restaurado das chagas da sua alma, contemplando cheio de esperança o futuro grandioso que o espera além da campa. As consciências despertando ao influxo das influências vivificadoras, o Espiritismo salva os homens da insegurança temporal em que se encontram, fornecendo-lhes as bases de uma fé segura, racional e justa. Que os raios da sua luz bendita iluminem todo o inteiro planeta que habitamos. O que dizem os espíritas? Respondendo. Recebi no 23 da imprensa, jornal que se publica em Paraíba, que um confrade gentilmente me enviou, chamando a minha atenção especialmente para o artigo intitulado, O que vale o Espiritismo, o qual termina assim. Que dizem a isto os espíritas? Quem me enviou o jornal espera uma resposta minha. Allan Kardec é tão minucioso no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que dispensa qualquer comentário.
Mas enfim, meu amigo, assim como há necessidade de conhecer os homens com quem desejamos travar relações, ou entreter negócios, na Terra, para evitarmos dissabores, desgostos, decepções amargas, é preciso também aprender a conhecer os espíritos com quem temos de travar relações não menos necessárias. Um médium é um instrumento entre os homens e as criaturas desencarnadas. Como os enfermeiros nos hospitais estão por dever expostos a contrair o germe de perigosíssimas moléstias contagiosas, assim eles, os médiuns, por um dever de caridade se acham também expostos a perigos de ordem moral, e por isso mesmo mais graves. A medicina oferece ao enfermeiro os meios de se imunizar contra as moléstias contagiosas, sem quebra do seu dever. O Espiritismo aponta os meios de salvaguardar a integridade dos médiuns, no cumprimento do seu dever, não menos sagrado. A variedade das moléstias que atacam o organismo físico do homem não é pequena, todos sabemos. Aí estão a lepra, o câncer, a tuberculose a destruírem a matéria humana, aos milhares, diariamente, não obstante o combate incessante dos sacerdotes da medicina, verdadeiros heróis, quantas vezes mártires do seu devotamento. Mas, essas enfermidades, atacando o corpo físico das criaturas humanas, na pior das hipóteses, infelizmente a mais vulgar, destroem o seu corpo material, que volta à terra, porque é da terra. Os males que afetam o espírito, porém têm gravidade muitíssimo maior, porque o espírito não pode morrer, por conseguinte, passam com ele para a vida além túmulo. É assim que se encontram nesse além viciados de toda a espécie, almas contaminadas de malhas que afetam a integridade da sua pureza, a sua moral, a sua fé. Esses são os espíritos a que Allan Kardec chamou de enganadores, hipócritas, orgulhosos, falsos sábios, etc., etc. E são ainda eles, avisa o mestre, que estão sempre prontos a acudir a chamados levianos, respondendo insensatamente a tudo quanto se lhes pergunte. Longe de ser isto pouco sério, segundo a apreciação do articulista, é muitíssimo sério. Como quereis vós que passe para outra vida um espírito que, durante toda a sua vida como homem, tenha sido um malfeitor, ou um hipócrita, um intrigante, ladrão ou assassino? Esses pecados afetavam seu corpo físico ou a sua alma? Certamente que a alma respondereis. Pois bem, se a alma não morre, naturalmente carregou consigo para outra vida toda a bagagem dos seus erros. Os próprios católicos romanos, reconhecendo esta verdade, celebram missas para desconto de tais pecados. Logo, Kardec tem razão quando classifica os espíritos da forma que o fez. Mas, para ser justa a sua apreciação, o distinto articulista deve ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na parte que se ocupa de outro gênero de espíritos e, mais uma vez verificará que um critério superior presidiu a compilação e coordenação dos seus trabalhos. Encontrará um estudo sabiamente orientado sobre outras classes de espíritos, como sejam, doutos, benévolos, sábios, superiores, puros, etc. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo I. E para que possa chegar a uma conclusão exata, leia a seguir, Progressão dos Espíritos, do mesmo livro. Eis o que diz, modesto e humilde espírita. Carta aberta. A Eunice. Dizes-me em tua carta, a morte é inevitável. Mas é uma coisa apavorante, terrivelmente assustadora. Eu quisera viver sempre, ainda mesmo cega, muda, surda, paralítica, leprosa, ou que mais infeliz fosse, mas viver. E eu te respondo, a morte nada tem de aterrorizante, senão aparência. Ela é, na realidade, uma caridosa libertadora dos nossos espíritos. Conheces alguma coisa de espiritismo? Estudando a sua filosofia conseguirás perder o medo da morte, pela compreensão do seu valor real, o papel importantíssimo que ela desempenha na vida terrena. Que te importa a ti que o teu corpo morra,
se a tua alma tem vida eterna. O corpo é apenas a morada temporária do espírito. Desatados os laços que prendem a alma à matéria, é ela restituída à liberdade, pensando, agindo, como um ser liberto, tornado à verdadeira vida. É preciso que te compenetras bem do teu futuro além-túmulo, para que vejas na vida terrena apenas uma estação temporária e nela te prepares para a verdadeira vida, a vida do espírito. A apreensão da morte é uma fraqueza, ou melhor, um erro. Estuda o Espiritismo. Lê o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Perderás esse apego à vida corporal, que te faz desejar a sua continuação embora gravada das maiores penas. Temes a morte porque duvidas do teu futuro e fazes consistir a tua felicidade na satisfação dos teus caprichos presentes. Eu vou orar muito por ti, para que a luz da verdade penetre a tua alma enchendo-a de esperança numa vida melhor, inspirada no sentimento da fé nas promessas de Jesus. Quando o clarão dessa luz iluminar o teu espírito, serão dissipadas as sombras da morte, que tanto pavor te causam. Morrer é dormir, para despertar na verdadeira vida. O trabalho. O trabalho em grande parte é o fornecedor da paz do espírito. Sem ele o nosso corpo material seria um fardo pesadíssimo para o espírito. Ele é um educador severo, que nos desperta, nos encoraja, nos prepara para a vida. Sua aceitação voluntária acorda o sentimento do dever, o espírito de humildade e de sacrifício. Tomando a revestidura desse corpo carnal, nossos espíritos aceitam o dever de progredir, adquirindo os méritos ainda não adquiridos em encarnações anteriores, pela sua negligência. O trabalho a que os obriga a vida na matéria contribui para o seu aperfeiçoamento moral, ajudando-os a avançar em menos tempo e pelo caminho mais curto. O trabalho não é unicamente o mais poderoso meio de ação para o progresso material, é igualmente elemento de utilíssimo valor para o progresso moral do homem, porque desenvolve a sua inteligência, auxiliando-o a compreender as grandes verdades morais, que devem formar a estrutura do seu caráter. Sendo o fim do Espiritismo melhorar a humanidade, deve o homem espírita procurar melhorar-se sempre, aproveitando todas as forças que o impulsionam para a frente, em direitura ao bem supremo. O trabalho é o braço direito da evolução. Trabalhemos. Amor fraterno. Não nos esqueçamos de que temos por dever ser colaboradores da fraternidade universal. A crença que possuímos afirma a imperecibilidade do espírito e reconhece o plano diretor da evolução de todos os seres. Ela nos estimula para o aperfeiçoamento, fazendo-nos compreender os nossos direitos, bem como os nossos deveres, patenteando-nos o encadeamento dos efeitos e das causas, segundo o ensino dos espíritos. Assim, a solidariedade de todos os seres é lei que rege o universo. A razão nos mostra o dever de fortalecer os laços de fraternidade que nos ligam a todos os homens, colaborando conscientemente na obra infinita do Criador. Cada espírita deve procurar realizar em torno de si a harmonia indispensável à aceitação e desenvolvimento do Espiritismo, doutrina cristã que se baseia na mais duradoura solidariedade, na mais real fraternidade. A nossa sociedade não conhece espiritismo senão como coisa inteiramente afastada da religião. Precisamos pôr em evidência a verdade religiosa de nossa doutrina, seu espírito de justiça, de caridade, de humildade, todos inerentes a esse ideal de fraternidade que Jesus deseja ver realizado na Terra, bem como em todos os outros mundos. Nosso dever é ajudar a realização do reino de Deus e sua justiça no nosso pequeno mundo, esforçando-nos por implantar o germe do amor fraternal, que um dia teremos o gozo de ver desabrochar, regado pelo bendito orvalho do céu, as irradiações fulgurantes do Divino Mestre. Luz, vida, amor. Há impressões que, uma vez experimentadas, nunca mais se esquecem. O poder soberano que dirige o universo, responde ao apelo de quem o invoca abrindo a alma às suas influências de amor e luz. Apesar dos seus erros e faltas pode o homem amoldar a sua alma ao calor ardente desse braseiro sempre vivo,
que é o amor de Deus, tornando-a capaz de renovar-se, enobrecer-se, para poder sentir as alegrias do bem. O amor é o princípio da vida universal, porque Deus é amor. O amor é sacrifício. Ninguém amou mais do que Jesus, e o seu amor culminou no cimo do Gólgota. Não importa que da vida terrena não conheçamos os sorrisos. Essa aparente infelicidade é até uma vantagem preciosa. Órfão das alegrias terrenas, nosso espírito se volta para a verdadeira vida, aprendendo a comungar com o foco de amor eterno que o homem do mundo não sabe conhecer. Abre-se a alma a uma fonte inesgotável de consolações, que a confortam, impondo silêncio ao desespero que a empolgava antes. A impressão que resulta dessa comunhão com o infinito, ninguém pode explicar. São êxtases, arrebatamentos da alma, penetração do amor de Deus, que é possível sentir, mas não descrever. Dias sombrios, períodos agudos de dor há na vida de todos nós, são as lições necessárias ao aprendizado dos nossos espíritos, muitas vezes o remate das suas encarnações terrenas. A história da humanidade através dos séculos é um drama perpétuo. A doutrina espírita nos ensina a descobrir os mistérios que envolvem fortuna em seus múltiplos aspectos, provando racionalmente que cada um de nós colhe o fruto imperecível das suas vidas anteriores. Espiritismo nos dá a compreensão da vida e com ela a grandeza da mais humildes, da mais sofredora existência, porque tem a missão de esclarecer as inteligências, guiando as almas humanas para o seu verdadeiro destino. Renasça a esperança nos corações angustiados. Em meio às torturas da dor, Espiritismo lhes mostra com segurança, onde se encontra a verdade, eternamente irmanada à justiça de Deus. Espiritismo é vida, luz, amor. O tempo é uma preciosidade que não custa dinheiro e de que ninguém pode fazer monopólio. Ele não teme os assambarcadores. Para todos é igual. O tempo é sempre o tempo. Saibamos nós aproveitar-lhe todos os momentos, empregando-os em alguma coisa útil. Quantas vezes, porém, o atiramos fora, ou o deixamos passar indiferentemente, como se nada tivéssemos para fazer. Façamos entrar nos nossos lábios o costume de aproveitar o tempo. É o melhor meio para sermos felizes, aproveitar todas as horas utilmente. É uma questão de disciplina, o saber empregar os momentos que passamos nesta existência. Aproveitemos o nosso hoje em fazer alguma coisa de proveitoso. Se Deus nos conceder um amanhã ainda nesta vida, continuaremos a semear benefícios em derredor de nós. Se o nosso amanhã não alcançar mais esta existência, outros continuarão a nossa obra, cujo desdobramento nós acompanharemos do espaço. Nós, os espíritas, pregamos insistentemente a doutrina espírita porque estamos certos de que só ela penetra o domínio da verdadeira espiritualidade. Em comparação com ela, as outras filosofias revelam uma indigência espiritual que inspira dó. A fé exigida pelas religiões contrárias ao espiritismo é uma fé oscilante em alguns dos seus adeptos e fanática em muitos dos seus fiéis. Os primeiros, sem segurança nas suas crenças, abraçando convencionalmente dogmas, que a sua razão renega, estabelecem um contraste flagrante entre o que aparentam crer e a sua conduta pessoal. Os segundos, fanáticos intransigentes, não têm por base da sua fé um critério esclarecido e seguro que os oriente na vida presente e os encaminhe para a vida futura. Uns e outros não têm a ciência das coisas divinas, a penetração da imortalidade, judiciosamente posta ao alcance dos crentes espíritas. Espiritismo liberta o homem da escravidão da matéria, fazendo-o ver no seu corpo físico o instrumento que o espírito deve manejar em benefício do seu progresso, subordinando-o à sua direção e autoridade. O homem espírita sabe que já viveu muitas existências, em outros corpos, utilizados pelo seu espírito para o aprendizado da vida. De tal sorte, o desprendimento pelos bens da terra, a conformidade nos sofrimentos, a firmeza na adversidade, a calma nas desgraças,
governam criteriosamente a vida do espírita, porque são a consequência da sua fé, que o faz reconhecer que nada na sua existência terrena é obra do acaso, mas obedece irrevogavelmente às leis do Ser Onipotente, origem divina da vida. Ciente da grandeza da sua alma, não lhe causa surpresa o dia solene em que, liberto da matéria, tiver de ascender aos mundos espirituais, e para ele o fenômeno da morte nada tem de apavorante. Grandiosa e bela doutrina esta, que garante ao nosso espírito possuir, livre de embaraços, aquela felicidade acessível às almas regeneradas, amantes do bem. Como não ser entusiasta do Espiritismo, se ele nos dá a certeza da imortalidade e nos faculta os meios de conquistar a felicidade eterna, proporcionando-nos ainda na terra o gozo de recebermos em profusão as bênçãos salvadoras que caridosamente chovem sobre nós daquele imensurável oceano de luz. Enquanto as outras filosofias religiosas enclausuram a fé nas muralhas impenetráveis do dogma, com flagrante sacrifício da inteligência e escravidão das consciências, Espiritismo oferece aos homens uma concepção simples e profunda das leis que regem a vida universal, estabelecendo uma comunhão verdadeira entre a vida presente e a vida além da morte. Que outra religião melhor orienta as almas para os seus altos destinos, do que esta, que lhes descortina o futuro além das sombras da morte? Que outra ciência nos fala melhor da natureza humana, da liberdade, da responsabilidade do homem, seus deveres e seus direitos? Que outra moral, mais evangélica do que esta, ditada pelos bons espíritos, em obediência aos preceitos de Jesus, fazer sempre o bem e nunca o mal? Sim, o espírita convicto sente a necessidade de pregar insistentemente as verdades da santa doutrina que desvenda aos seus olhos a verdadeira felicidade, a fé imarcessível. O reinado do bem. Espiritismo tem a missão de propagar o reinado do bem, que Jesus veio anunciar naquele tempo em que pessoalmente esteve na terra. Explicando as alegorias de que o Divino Mestre lançava mão naquela época, os espíritos esclarecidos contribuem poderosamente para o desenvolvimento da nossa inteligência, pondo a descoberto aquelas verdades a que Jesus, pelas necessidades de então, julgou acertado referir-se apenas por parábolas. A verdade, em qualquer tempo, está ao alcance de todos. O homem é que nem sempre está em condições de poder vê-la, amá-la e assimilá-la. Esta é a razão por que Jesus não disse tudo quanto poderia dizer. À medida que o nosso egoísmo se for aniquilando, o predomínio do bem se irá acentuando e os nossos espíritos irão compreendendo melhor as coisas espirituais. Então os nossos pensamentos se irão modificando, o sentimento de caridade e amor do próximo entrará suavemente em nosso coração e um desejo ardente de aperfeiçoamento moral conquistará a nossa vontade. Firmemo-nos no propósito de viver em caridade com todos os homens, seguindo os ensinos do Divino Mestre, fortalecendo a nossa vontade na intenção de uma harmonia interna e externa, e daremos um grande passo para apressar o reinado do bem na terra. Para os espíritas, no mundo em que habitamos, a distinção entre o erro e a verdade é incipiente. Os espíritos nele encarnados, ainda não despojados do orgulho, o grande esmagador dos sentimentos nobres, procedem de ordinários sob influência de maus elementos invisíveis, que, afinando com as suas aspirações inferiores, os despertam para a ação perniciosa que presenciamos em quase a totalidade do planeta. A lei suprema das responsabilidades e dos deveres acha-se ofuscada pela sombra negra desse ambiente sem caridade e sem justiça. Os sentimentos elevados das criaturas humanas, afundados sob a espessura dos interesses egoísticos e materiais. Vivemos em uma época em que os conflitos sangrentos das paixões e dos ódios provocam reações perigosas para o futuro das almas. Na hora presente fez-se mister uma colaboração ativa dos espíritas com os instrutores do plano invisível, para uma compreensão exata da situação que atravessa o planeta. O Espiritismo precisa demonstrar ao mundo a sua grande missão de executor do plano divino. E nós, crentes espíritas de toda a terra,
A quem não é lícito duvidar do futuro grandioso que nos espera fora da carne, quando espíritos libertos, temperemos as nossas energias na comunhão com esses seres amigos e protetores, para podermos, pelo exemplo da nossa fé, pela imutável caridade dos sentimentos, alargar a influência do Espiritismo por todo o planeta, porque só a aceitação dos seus princípios pode apagar a fogueira de ódios que avassalam